Porque o nosso país ele é completamente influenciado pela sociedade da maçonaria. O que especificamente é influenciado? A política e a religião. Qual que é a maior mentira que falam sobre maçonaria? Eu queria dizer que eles não veneram Baphomet. Contam segredos ao bode? Para mim, esse bode já é o próprio Baphomet. Houve uma loja maçônica que postou uma lista com 110 maçons ilustres. Os dois principais, Silas Malafaia e o Edir Macedo. Porra. A estátua do primeiro presidente, George Washington, ela tá na mesma posição que Baphomet. Uma mão apontando para cima, ele tá num trono assim sentado, a outra mão apontando para baixo como espada, mas é uma referência subliminar a Baphomet. Na maçonaria a gente tem outras divindades também, tem a Trindade maçônica, que faz uma referência ao que eles chamam de Jabulon. É Javé, Baal e Osíris. E a gente vê isso subliminar, as pessoas nem percebem. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2010, a bola de futebol se chamava Jabulani. Não, você falou esse nome, eu já lembrei da bola na hora. Era uma referência a Jabulon, que era a Trindade maçônica. A maçonaria controla a mídia também, controla canais grandes de televisão, como a Globo, o SBT, revistas, jornais, porque quando você tem controle da mídia, você tem controle da narrativa. Fala galera, eu sou o Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje, um episódio especial. Vamos falar sobre um assunto que assusta muita gente e muita gente tem curiosidade. Por que a maçonaria assusta tanta gente? Tenho aqui um convidado muito especial que sabe tudo sobre esse assunto. Do meu lado direito, tenho a honra, Thiago Lima. Salve, salve. Fala, Carlos. Tudo bom? Tudo jóia, muito seja obrigado, muito bem-vindo. Cara. Obrigado mais uma vez aí, agradecendo o convite por estar aqui. Vamos falar sobre maçonaria ou o tema que você quiser, a gente pode seguir tocando aqui. Agradeço ao pessoal aí por estar assistindo. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Opa, canal Decifrando as Escrituras, é isso? O canal Decifrando as Escrituras é um dos meus canais, onde eu vou puxar mais para assuntos que envolvem esse tema de religião. E tem o canal Thiago Lima também, que é um dos meus canais principais, onde eu vou abordar temas como geopolítica, vou falar sobre política também no Brasil, vou falar sobre, um pouco às vezes sobre religião também, e até algumas teorias que o pessoal fala que são teorias da conspiração. Mas muitas delas não são. Dá para dizer, a maçonaria é uma seita? Olha, a maçonaria hoje, ela é uma sociedade discreta. Não chega a ser uma seita porque eles não se consideram uma religião. Tá. Mas é uma sociedade que se considera discreta, só que tem muitos segredos. Então eu costumo perguntar, né? Por que não ser uma sociedade secreta, já que tem segredos que eles não abrem ao público? E tem mais alguns detalhes também. Eles lá trabalham com muita informação que envolve misticismo, envolve religiosidade, envolve paganismo. Então, por que também não ser uma seita, já que eles têm informações secretas que envolvem somente homens, mulheres não podem fazer parte? Isso é verdade, então, né? Que é verdade? Mulher não pode, Não. Esquece. Mulher não pode. Qual que é a lógica? Cara, quando você olha para as escrituras, por exemplo, para a Bíblia, puxa lá no passado, da onde surgiu, né, a maçonaria, por exemplo, que foi com o próprio Salomão, filho de Davi. Naquela época, os homens eles colocavam a mulher em um outro patamar. Um outro patamar que hoje a sociedade já não coloca, né? As mulheres e os homens estão seguindo ali praticamente na mesma linha atualmente. Mas naquela época era diferente. Então, ali para eles, mulheres não poderiam saber todas as informações que os homens sabem, né? Então, isso continua nessa sociedade até hoje. Mulher não faz parte. Elas podem participar de cerimônias, que muitas vezes é aberta, dentro das lojas maçônicas, mas dos ritos mesmo, dos rituais são feitos lá a portas fechadas. Mulheres não participam e os maridos, por exemplo, eles não podem nem contar o que acontece para as mulheres. Eles mantêm total sigilo, total segredo. Como e por que surgiu? Assim, é bem contraditório. Você falou aí um período muito mais antigo, mas pesquisando eu vi que começou a partir do século XVIII. Qual que é a real? Quando que começou? Quando você estuda sobre a maçonaria, você precisa casar isso com a própria Bíblia também, com as escrituras. Por quê? Dentro de uma loja maçônica, o principal local lá, onde o grão-mestre vai sentar ali, é o trono de Salomão. É um local que é considerado sagrado para eles. Somente o mais alto grau, naquele ritual que eles estão fazendo ali, pode se assentar naquele local. O trono de Salomão vai fazer uma referência justamente ao próprio Salomão. A palavra maçom significa construtor. A maçonaria é uma sociedade de construtores. Eles são os pedreiros, por exemplo. Por isso que eles têm como um dos seus símbolos o esquadro e o compasso, que é aquele símbolo principal. Ou a trolha maçônica, por exemplo, que é aquela colher de pedreiro.
né? Essa colher de pedreiro faz referência à sociedade dos construtores. Salomão, ele foi o construtor do primeiro templo de pedra na época do povo de Israel. Então, ele que decidiu ali pegar o tabernáculo, que era feito de peles de animais, fazer uma construção que Davi, o seu pai, teve em mente, né? Não fez, justamente porque o profeta Natan barrou ele, né? Natan, por intermédio desse profeta, né? Deus falou com Davi e não permitiu que ele construísse o templo, mas Salomão tomou aquela promessa para si e construiu esse templo, né? Cristo, por exemplo, tem embates com fariseus na época e ele deixa claro assim, olha, os construtores rejeitaram a pedra angular. Ele está falando de pessoas que já faziam parte de tudo isso. Na maçonaria, por exemplo, quando você começa a entender como funcionam os rituais lá dentro, um dos principais rituais é de Hiram Abif, que foi o arquiteto do templo de Salomão. Então você vê que tudo isso envolve o próprio Salomão, né? Não tem como ter começado tão recentemente assim, porque tudo isso leva a informações lá do passado. Tem pessoas que vão além ainda, Carlos. Tem pessoas que falam que Nimrod, que foi o construtor da Torre de Babel, ele teria sido o primeiro construtor, o maior construtor do mundo. É o cara que tentou implementar ali uma nova ordem secular no mundo, né? Ele era o primeiro inimigo de Deus, ele tentou ser Deus na Terra. Um homem realmente muito poderoso. Mas aí já pode passar para um lado de teoria mesmo, teoria de conspiração, porque não há prova nenhuma, nem que começou em Salomão e nem que começou em Nimrod. Mas pela maçonaria ter toda essa ritualística, né, em volta de Salomão, Hiram Abif e esses segredos que envolvem os construtores, a gente entende que ela iniciou mesmo ali com Salomão, que foi um dos homens mais ricos do mundo, possivelmente o homem mais rico do mundo até hoje, né? E não só na parte financeira, mas também de sabedoria, que envolveu o sistema político e religioso daquela época, que interfere no nosso sistema religioso, principalmente até os dias atuais. Mas século XVIII, então, não dá para considerar que é. E na Inglaterra, dá para considerar que começou na Inglaterra? Aí sim, aí você pode falar assim, em tal região, a gente pode ter iniciado por essa data, beleza? A maçonaria da Inglaterra hoje é a principal que tem, ela que vai ditar as regras, por exemplo, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil também, porque o nosso país ele é completamente influenciado pela sociedade da maçonaria. Não só o Brasil, mas os Estados Unidos também. Dá um exemplo. O que especificamente é influenciado pela maçonaria no Brasil? A gente está falando de, principalmente, a política e a religião. Existe um maçom, que já faleceu, obviamente, chamado Albert Pike. Ele foi um dos maiores maçons dos tempos atuais. O maçom de grau 33. É o mais alto grau na maçonaria. Albert Pike, em seu livro chamado Morais e Dogmas, ele deixou claro que os maçons deveriam se infiltrar na religião, principalmente, no sistema religioso, para utilizar aquelas pessoas como massa de manobra quando precisassem influenciar no sistema político. E assim eles conseguiriam o domínio total do sistema político também. Você dominando a política e a religião em um local, você consegue claramente dominar aquele local. Por quê? A religião ela vai falar em nome de Deus, supostamente. E muitas pessoas, sozinhas, por exemplo, vão temer algo que elas possam fazer, porque elas sabem que Deus está vendo tudo. Se você tem uma pessoa que se diz o representante de Deus, como líderes religiosos, que podem ser maçons de forma mascarada, essa pessoa vai estar ali debaixo da alçada desse líder religioso. É por isso que hoje a gente vê muitos templos religiosos, de religiões com grande quantidade de pessoas no Brasil, a gente está falando do catolicismo ou do protestantismo, que são as maiores, terem envolvimento com uma sociedade que é a maçonaria. Pastores, por exemplo, que são maçons, não assumem isso ao público, mas deixam suas mensagens subliminares, podemos dizer assim, aparecer, né? E aí a gente consegue entender que eles seguem a estratégia de Albert Pike. Porque muitos deles, em seus templos protestantes, principalmente, eles vão conduzir as pessoas a levar um pensamento, a terem um pensamento em quem elas vão votar, por exemplo, no sistema político. Né? Elas falam, olha, esse aqui é o nosso candidato, isso acontece muito. A política é completamente envolvida bancada com a evangélica. religião. Exatamente. A gente tem a bancada evangélica, por exemplo, no Congresso. Né? Então, você vê quanto
a política e a religião hoje estão juntas no Brasil, e quando você olha por trás disso, você vê que a maçonaria é que está ali influenciando tanto um lado quanto o outro e controlando os objetivos daquelas pessoas para que eles sigam a agenda que eles determinam, entendeu? Para que não fique só na questão no ar de teoria, o que tem comprovado que pode ligar um líder religioso como um pastor, um padre, um arcebispo à maçonaria? O que já saiu na mídia? O que já foi comprovado? Tem algo? Sim. No ano de 2019, houve uma loja maçônica que postou uma lista com 110 maçons ilustres. Essa foi uma loja do Rio Grande do Norte, onde eles são credenciados pela grande loja lá da Inglaterra. Então você vê que é uma loja real mesmo, não é algo fake nem nada. E no site oficial dessa loja, eles publicaram essa lista com 110 maçons ilustres. E aí, dentro dessa lista, a gente teve grandes nomes de líderes religiosos, por exemplo, que apareceram lá e que eles negam com veemência que fazem parte da maçonaria ainda até hoje. Mas os nomes deles estavam lá como 110 maçons ilustres. Tem algum famoso que... Pode falar? Pô, por favor. Os dois principais, os quais mais chamam a atenção, Silas Malafaia e o Edir Macedo. Porra. E eu já comparei, inclusive... Mas é uma lista que tem algum tipo de credibilidade para a gente poder falar sobre ela? Como foi uma loja maçônica oficial do Rio Grande do Norte, credenciada pela grande loja lá do... Ela estava no Grande Oriente do Brasil, aqui, ela faz parte da alçada da Grande Oriente do Brasil e credenciada também pela grande loja da Inglaterra, a gente entende que é uma loja oficial mesmo e que sabe o que eles estão fazendo, né? Alguns dias depois, na verdade, semanas depois que eles postaram essa lista, um dos dois líderes religiosos pediu para que eles apagassem. Só que assim, essa lista roda na internet até hoje, por exemplo, anos e anos depois, tá? E quando a gente olha informações que estão junto com esses líderes, você consegue entender algumas informações e perceber que tudo isso faz sentido. Por exemplo, um dos números utilizados dentro da maçonaria é o número 911. Né? É um número que faz parte da numerologia maçônica que envolve Baphomet. Eles têm, por exemplo, uma adoração ao bode. Não sei se você já viu os maçons falando sobre o bode em algum lugar. Já ouvi falar. Eles têm o bode como aqueles que eles revelam os segredos ao bode. Eles não contam os segredos nem para suas próprias esposas, mas para o bode eles contam. Né? É uma história que eles utilizam dentro das lojas maçônicas. Né? Existem ex-maçons que já saíram e mostraram como funciona um ritual a partir do grau 29. O grau 29 ele já está muito próximo ali do grau 33. Para que você passe pelo 29, 30, 31, 32 e 33, você precisa fazer uma escolha. E essa escolha envolveria ali seguir o caminho da luz de Baphomet. Baphomet é representado como um bode hoje, né? Ele tem a cabeça de bode, um corpo humano. É um ser andrógeno. Ele tem seios femininos e tem o falo masculino, o órgão genital masculino. Ele aponta para cima e para baixo, ele remete à dualidade. Né? Então, Baphomet, remetendo à dualidade, ele vai fazer uma referência ao pecado de Adão e Eva. Por isso que eu falei que é importante a gente entender da Bíblia, das Escrituras também. Porque o pecado de Adão e Eva fez com que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Bem e mal, dualidade, cima e baixo, preto e branco. Né? Então, Baphomet ele vai representar essa dualidade e representar também o pecado. E ele vem com as características de um bode. Então, quando a gente entende isso, entende a numerologia de Baphomet, a gente volta para o assunto lá do 911, você percebe que eles utilizam o número 911 para representar Baphomet. Por quê? Deus se coloca como o alfa e o ômega. É o número 1 e o 0. E eu falo isso porque os maçons, por exemplo, eles trabalham com toda essa parte de misticismo, numerologia, gemátria, que a gente fala também, energia, frequência. Toda essa parte de misticismo está envolvida com a maçonaria. Então, Deus se colocando como o número 1 e o 0, o alfa e o ômega, eles quiseram colocar aquele que vem antes de Deus e depois de Deus. Então, a gente tem o número 10, né, 1 e o 0, e tem aquele que tem o número 9 e o número 11. Então, você tem ali o número 911. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você precisa de um socorro, você não clama a Deus.
Você vai lá, você pega o seu celular, o seu telefone ali. 911. Exatamente, você digita lá o 91, é uma referência a Baphomet. Tanto é que a estátua de George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, lá no Museu de História Natural, né, em Washington, e eu tive lá no ano passado, pessoalmente gravei tudo, a estátua do primeiro presidente George Washington, ela tá na mesma posição que Baphomet. Uma mão apontando para cima, ele tá num trono assim sentado, a outra mão apontando para baixo como espada, mas é uma referência subliminar a Baphomet. A planta da cidade de Washington, por exemplo, ela tem um pentagrama ligando os principais pontos turísticos, ela tem um símbolo que remete ao esquadro e o compasso também, quando você olha a planta de cima. Então, são símbolos maçônicos que mostram quem domina desde o início aquele local. E aí você tem vídeos de Silas Malafaia fazendo uma pregação solicitando ofertas, por exemplo, de R$911. Ah, tem isso? Tem. Inclusive eu tenho esse vídeo. Acha fácil? Pô, manda esse vídeo. Eu te mando, né? Ele pedindo uma oferta de R$911. Entendeu? Caramba. Você compara uma loja... Tão específico, né? É muita muito coincidência para ser coincidência. Num cenário de um programa que ele tinha ali do Vitória em Cristo, você vê símbolos maçônicos como a estrela de Salomão, por exemplo, que é aquela estrela de 6 pontas. O pessoal costuma chamar de estrela de Davi, né? Mas aquela estrela de 6 pontas, ela é conhecida, né, como ou a estrela do deus Renfã ou a estrela de Salomão, de acordo com um testamento apócrifo de Salomão, que é um testamento que o catolicismo romano não colocou na Bíblia Sagrada. Eles consideraram apócrifos, né? Então, tudo tem uma grande referência. Olha que exemplo interessante. Edir Macedo é o cara que reconstruiu o Templo de Salomão na cidade de São Paulo. Sim. Entendeu? Ele fez aquele templo como uma homenagem a Salomão. No Brás, ali, na Celso Garcia, né? Exatamente. Ele fez a réplica do Templo de Salomão. Porque, cara, que grandiosidade. Ali. Você passa na frente e você fala, meu... Cara, o negócio... Imagina o investimento disso aqui para fazer. Fenomenal. Animal, muito dinheiro envolvido. E o cara fez nos mínimos detalhes para que realmente fosse ali uma grande homenagem a Salomão. Observa as fachadas das lojas maçônicas e compara com a fachada da Universal do Reino de Deus. É praticamente a mesma coisa. Eu nunca vi uma loja maçônica. Tipo, onde tem isso? Pra mim é algo assim... deve ser muito oculto, não é possível, porque eu nunca vi, não sei onde tem. Cara, tem uma grande loja maçônica em São Paulo, por exemplo, na região do Brás também. Tem é uma das principais lojas maçônicas ali na Liberdade, se eu não me engano. Mas tem endereço na internet. É que a gente não é secreto, então. Não é secreto. Não é secreto. Não é qualquer um que pode participar dos rituais, porque você, para entrar na maçonaria, você precisa ser convidado. Sim. Você não pode chegar lá e falar, quero virar um maçom aqui. Cheguei aqui, quero entrar. Um outro maçom, com um grau mais alto, precisa fazer o convite formal para você e você participar. Quais são os critérios para ser convidado? Geralmente, eles vão procurar pessoas que têm, pelo menos, algum aspecto de liderança. Você, por exemplo, você tem o seu canal, você é o dono do podcast, você tem pessoas que seguem o seu canal, você tem um aspecto de liderança, entendeu? Então, você é um cara que possivelmente é apto a participar de uma sociedade porque você influencia pessoas. É esse tipo de gente que eles querem. Eu, por exemplo, não é empresário que eles buscam? Pode ser, porque o empresário vai ter ali os seus funcionários, vai ter uma equipe. O empresário é um cara que está na frente, ele tem um aspecto de liderança. Mas é o aspecto de liderança que eles buscam ou é o aspecto financeiro, comercial? Porque, vou chamar uma galera que tem grana. Os dois. Não sei, eu fico na dúvida. Os dois, porque uma das coisas principais hoje, saindo do lado assim de uma teoria conspiratória, falando sobre sistemas ritualísticos, né, é o networking. Onde um vai auxiliar o outro ali a crescer, cada um com as suas possibilidades. Então isso é verdade. Porque eu sempre vou falar total. assim, a maçonaria é um lugar que você vai entrar e aí vai ter ali uma fraternidade para que todos colaborem com os outros e assim, se precisar comprar algo, vão comprar ou encomendar algo, vai ser de quem primeiro tá ali entre esses irmãos. Total. Faz sentido isso? Faz total sentido. Eu, por exemplo, em 2005, eu entrei no Exército, eu fiz CPOR, né? Que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Por exemplo, qualquer jovem com 18 anos você tem que se alistar, porque o alistamento é obrigatório para todo mundo, né? O serviço militar é obrigatório. Sim. Aqui no Brasil, eu costumo dizer assim, que é uma farândula, né? A maioria é dispensada por excesso de contingente, então é um mínimo que vai servir realmente ao Exército. Quem quer, muitas vezes não consegue. Quem quer, não consegue. Para mim foi um grande aprendizado, eu aprendi muita coisa estando no Exército. Só que eu era voluntário na época, eu queria muito entrar no Exército. Né? E aí eu fui, como eu não tinha repetido nenhum ano, por exemplo, na escola,
no ensino básico, ali, ensino fundamental, eu já entrei sendo colocado como possível pessoa a ser apta para o CPUR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Uhum. E aí, tinha mais ou menos 10, 12 mil pessoas que eram voluntárias, no ano de 2005, na região sudeste do Brasil, para entrar lá. Né? E eu consegui ser uma das 175 pessoas que naquele ano entraram. Uhum. Eu fiz todas as provas lá, passei tudo. Na época eu estava em forma, era mais magro, né? Então, foi mais fácil para mim do que... Os testes hoje, físicos né? não foram problema. Não foi mais tranquilo, né? E aí eu entrei, em um ano eu já virei aspirante oficial, segundo tenente, fui para a arma de infantaria, tudo. E percebi lá que tinha algo estranho, por exemplo, no quartel. Uhum. Por quê? Todo mundo estava debaixo da alçada do coronel do quartel. Porque, né? A gente tem a hierarquia dentro no mundo militar assim. Você tem os soldados, os cabos, sargentos, tenente, segundo tenente, primeiro tenente, por aí vai, né? Major. O coronel era o comandante do quartel. Sim. Todo mundo baixava a bola quando o cara estava perto ali. Lógico, respeito. Só que a gente percebeu que tinham caras que vinham de fora, eram civis, e o coronel só faltava jogar um tapete vermelho para esses caras. Esses caras eram maçons, entendeu? E eles escolhiam alguns militares, algumas vezes, para participarem de cerimônias lá dentro das lojas maçônicas. E na época eu não conhecia nada, eu fui voluntário a ser um desses militares a participar desses rituais. E aí, como eu fui a primeira vez, em todas as outras vezes os caras falavam, ó, vai ter cerimônia lá na maçonaria. Precisa de 5 oficiais lá. Então, eu era um deles. E aí eu comecei a ver, cara, o que é isso, né? Eu, naquela época, ainda fazia parte do sistema religioso. Eu nasci numa família católica, depois eu fui pro protestantismo, estudava bastante a Bíblia, né? Hoje eu não faço parte mais de nenhuma denominação religiosa, sigo a Deus, sigo a Cristo, né? Estudo bastante as escrituras. Mas um dos motivos de eu ter um despertar foi conhecendo o que era a maçonaria, porque a partir dali eu quis entender o que era aquilo e comecei numa busca infinita que eu estou até hoje de conhecimento em cima de tudo isso. E aí quando eu percebi que a maçonaria controlava não só a política e a religião, mas controla ainda até hoje as Forças Armadas no Brasil, você entende que os caras têm uma grande influência. Sim. Não porque eles controlam assim, olha, vamos controlar, mas porque eles influenciam pessoas que têm poder dentro de cada um desses lugares, entendeu? Se você tem um líder religioso, um pastor, por exemplo, que é maçom, mesmo que ele não revele isso a ninguém, e que ele tem grande influência sobre pessoas, cara, então aquele cara ele tá jogando no seu time e você estará influenciando tudo isso por meio dele. Ele é uma peça num jogo de xadrez ali, né? A gente pode falar. Você acha que por conta disso, ser maçom vira um objeto de desejo para muita gente? Sim, porque você vai estar com pessoas que já têm influência, pessoas que têm dinheiro, né? Pessoas que têm grana e que podem fazer com que você, na sua carreira, possa crescer ainda mais. Você entendeu? aceitaria um convite para a maçonaria? Cara, naquela época eu neguei o convite, hoje eu também negaria, justamente porque eu sou um cristão. Mesmo eu não participando de denominações religiosas, eu não participaria da sociedade maçônica. Ou você é cristão, ou você é maçom. Não tem como você ser os dois, entendeu? A não ser que você... Teoricamente. A não ser que você tenha... A não ser que você tenha, né? Como que eu posso falar assim? A não ser que você tenha... Essa dualidade, né? Esse duplo... Exatamente. Alguma joga nos dois intenção. times. A não ser que você tenha alguma segunda intenção ali por trás disso tudo. Entendeu? A maçonaria, ela surgiu de uma forma de protesto contra a Igreja Católica. Isso é real? Essa é a história que é contada na prática. Tá? A história que é contada na prática, eles se revoltaram contra o catolicismo romano. Né? A gente teve toda a parte dos templários ali e tudo, mas que eles estavam querendo defender o verdadeiro evangelho. Mas, para mim, aí eu já tô falando agora a minha opinião mesmo, tá? Pode ser considerada uma teoria de conspiração aí pra galera. Estudando as escrituras mesmo e entendendo sobre os construtores, o embate que Cristo teve com os líderes religiosos do templo, inclusive naquela época, porque isso é uma história que é oculta da população. As pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender que Cristo, ele pregou contra o templo lá em Jerusalém, né? Ele pregou contra os líderes religiosos. Ele morreu na mão dos líderes religiosos, inclusive dos sacerdotes do templo e do sumo sacerdote, né? Então, entendendo isso, você vê que os construtores, eles realmente foram contra Cristo. E os construtores do quê? Do templo de pedra, que são advindos de Salomão. E se a maçonaria hoje é uma sociedade dos construtores, elas têm lá como ponto principal, dentro de uma loja maçônica, o altar
como uma referência a Salomão, você entende que isso se iniciou muito antes. Então, todas essas histórias paralelas que hoje são jogadas como narrativas para controle da população ou para amenizar uma história ou para desviar o foco de outra história, eu considero como algo que vem para enganar a massa, entendeu? Porque você entendendo a história de Cristo, você consegue principalmente compreender muitas das outras coisas que envolvem a nossa sociedade hoje. E a maçonaria é uma delas. Eu sei que no chat vai ter muito maçom me xingando, falando, cara, não é isso, não tem nada disso, é uma fraternidade boa, é network, um ajuda o outro, a gente faz boas obras, faz caridade. Não nego isso. Com certeza isso acontece. Sim. Mas quando você compreende mesmo a história de Cristo, a essência dos construtores que envolve ali o templo, por exemplo, não só o templo de Salomão, mas esse templocentrismo que existe nas religiões hoje. Você pode ver tanto no catolicismo romano quanto no protestantismo, todas as religiões têm como uma base um templo, onde esse templo é sustentado ou com dízimos ou com ofertas, que fazem referência ao templo de Salomão lá no passado. Porque o templo de Salomão era sustentado ali com dízimos, tinham as ofertas, os sacrifícios de animais, o sacerdócio levítico e por aí vai. Então, é uma base que já é trazida desde lá atrás. E aí, quando você compreende isso, você entende tudo, assim, praticamente, né? Você entende o que os caras estão fazendo, o controle em cima da política e da religião, como eles querem controlar as narrativas em cima da sociedade e como tudo isso vai levar para um grande engano espiritual, que é o que eu costumo dizer, onde muitas pessoas não conseguem enxergar a verdade de Cristo, do Messias, né, que veio inicialmente para os judeus e depois para os gentios, e acabam caindo nas mãos desses líderes religiosos, que no final das contas, na minha opinião, eles querem grana, querem dinheiro. Tá? Então, usam o evangelho para lucrar, que é a estratégia de Albert Pike, escrito lá no livro Morais e Dogmas, no controle político e religioso. Para os maçons, Deus é o grande arquiteto do universo, é isso? Isso, eles vão chamar de Gadu, né, que é o grande arquiteto do universo. Mas, quer dizer, eles não são ateus. Não, você nem pode ser ateu para entrar na maçonaria. Você precisa crer em alguma divindade. Muita gente acredita que né? O maçom é ateu, é outra história. Sim, mas você não pode ser ateu para você entrar na maçonaria. Tá, já é um dos princípios ali. Se você for ateu, você não entra. Mas assim, é um outro Deus. Você precisa crer em alguma divindade, seja ela qualquer uma. Você pode falar, cara, eu creio em Baal. Tudo bem, você crê em alguma divindade, entendeu? Baal, um deus pagão lá do Antigo Testamento. Não é coisa boa, né? Não era coisa boa. Cultuado lá em Canaã. Aquele Epstein, por exemplo, ele tinha uma conta bancária em nome de Baal. Ele era um cara que acreditava em Baal e prestava sacrifícios e fazia coisas abomináveis em nome de Baal, por exemplo, que é uma entidade pagã. Entendeu? Na maçonaria a gente tem outras divindades também. Tem a trindade maçônica, que faz uma referência ao que eles chamam de Jabulon. É Javé, Baal e Osíris. São 3 deuses de locais distintos que são remetidos a um só. E a gente vê isso subliminar, as pessoas nem percebem. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2010, a bola de futebol se chamava Jabulani. Não, você falou esse nome, eu já lembrei da bola na hora. Jabulani. Era uma referência a Jabulon, que era a trindade maçônica. Caramba. Entendeu? Não é coincidência. Não. E sabe por que tudo isso? Porque Salomão, ele foi um cara que ele era completamente paganista. Aquelas 1000 mulheres que falam que Salomão tinha, na verdade, as mulheres representam uma religação, uma religião. Quando fala que Salomão tinha 1000 mulheres, é justamente porque Salomão tinha muitas religiões. Na Bíblia mesmo, você lê o final da história de Salomão, você vê que Salomão adorou a Astarote, ele levantou altar a Moloque, ele levantou altares ao deus dos Sidônios. Então, ele largou os caminhos de Deus, conforme seu pai Davi seguia, que é o Deus criador dos céus e da terra, e passou a cultuar deuses pagãos, entendeu? Isso está na Bíblia, né? Está na Bíblia mostrando que Salomão se desviou. E algumas pessoas falam, mas ele se arrependeu antes de morrer. Não, Salomão não se arrependeu. Ele morreu adorando deuses pagãos, e uma das punições que o povo de Israel teve é que o reino de Israel foi cortado das mãos de Salomão. Inclusive foi dado a um dos seus criados, justamente pela desobediência de Salomão. Mas por amor que Deus tinha por Davi, pai de Salomão, ele manteve uma tribo ainda nas mãos ali de um dos filhos de Salomão, que era aquele que andava no caminho mais reto. Mas assim, as outras, naquela época o reino foi dividido justamente porque Salomão
se separou de Deus, abandonou a Deus e foi a adorar a diversas entidades pagãs. E a maçonaria tem esse leque de entidades, assim, onde você pode adorar qualquer deus pagão, você só não pode ser ateu, justamente por conta de Salomão. Mas dentro da maçonaria, eu adoro esse Deus ou aquele Deus, você não é mal visto pelo Deus que você adora. Não. Não? Você só não pode ser ateu, entendeu? Entendi. Você pode adorar qualquer um deles. E você terá como aquele que é sobre tudo e todos o grande arquiteto do universo, que é o Gadu, né, que eles falam. E o que a maçonaria prega? Oficialmente e não oficialmente? Sim. Oficialmente e não oficialmente também, a gente vai ter assim, ó. Não oficialmente é o que eu te citei como, por exemplo, uma adoração a Bafomé a partir do grau 29. Isso é não oficial? Não oficial. Tá. Os maçons vão falar que isso é pura loucura, mas existem relatos de ex-maçons que os caras mostram que já participaram de tudo isso, maçons de alto grau, por exemplo, no rito escocês, e eles assumem e falam assim, olha, eu saí justamente por causa disso, a partir de tal grau, tal. Então, você vê que os caras ali, eles não estão mentindo. Mas eles a história conta a liberdade, a fraternidade. Igualdade, liberdade e fraternidade, né? É o que eles pregam agora oficialmente. Tá? É o lema que eles vão pegar. Isso lema... é institucional, tá lá no... É institucional. Você vê muitas cidades que são controladas pela maçonaria hoje. No Brasil, por exemplo. Faz algumas viagens de carro. Toda a entrada de cidade, ou pelo menos a maioria delas, vão ter símbolos ou monumentos maçônicos. Algumas vão ter o esquadro e o compasso. Algumas vão ter, né, a trindade maçônica, que são 3 postes, por exemplo, com esse lema, né? Igualdade, fraternidade e... Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Então você vai ver esse lema nas portas das cidades. Outras vão ter clubes maçônicos que são braços da maçonaria, como o Lions Club, por exemplo. Então. Entendeu? Rotary, então, Lions, esses... Rotary, tudo isso são... Isso é maçonaria? Isso é da maçonaria? É de domínio maçônico. O que era isso, não sabia. É de domínio maçônico. Sou burro. Esses dias eu estava em uma outra cidade, no interior aqui, a gente vê símbolos maçônicos logo na entrada da cidade, e depois você vê símbolos religiosos, como, tipo, Ave Maria, Nossa Senhora, né, que eles colocam lá. Então, você vê que está interligado, tá? A maçonaria no controle da religião e no controle da cidade também. E toda cidadezinha vai ter a igreja ali, a igreja católica na praça. Sim. Isso, cara, qualquer lugar que você for do Brasil tem. Algumas delas têm até símbolos maçônicos dentro delas, entendeu? Por isso que eu desconsidero aquela narrativa de que a maçonaria veio para lutar contra o catolicismo romano. Na verdade, o que parece é que eles se fundiram e é por isso que a gente tem esse templocentrismo hoje. Tem templos católicos, por exemplo, que tem lá o olho que tudo vê, que é a pirâmide com olho, que é um dos símbolos da maçonaria, que é o símbolo que está nas notas de dólar, nas notas de $1, por exemplo. O Plugado mudou, e não só de endereço. Agora, além do estúdio audiovisual, temos espaço para eventos corporativos de até 32 pessoas. Em parceria com a Agence, estamos na Berrini, grande centro corporativo de São Paulo. A gente produz vídeos corporativos, podcasts criativos, faz lives e agora também temos um painel de LED fixo de 8 metros de largura que nos permite criar diferentes cenários e atmosferas. Estamos prontos para receber seu encontro corporativo e produzir seus conteúdos. Esse é o Plugado, um novo espaço, mais possibilidades e a mesma essência. Vem produzir com a gente. Cara, deixa eu pegar o gancho que você falou disso, uma pirâmide com um olho. Exatamente. Há uns 7 anos atrás, eu fiz um comercial, eu trabalho com produção audiovisual, fiz um comercial para a Arcor, um comercial de um chiclete chamado Big Big. Certo. Esses chicletes, eles tinham umas tatuagens. Eu lembro disso. Você lembra? Lembro disso. Foi eu que fiz. E aí me chamaram de Illuminati, né? Não, o cara, quem fez isso é Illuminati, Eu falei, mano, nem sei o que é Illuminati, velho. Cara, o que a galera me mandava na época pra eu reagir a esse comercial. Muito, cara. Vamos colocar ele aqui pra quem tá com ele aí. Coloca ele na tela. Eu quero te mostrar. Porque assim, eu fiz muito na inocência. Eu não sabia o que era. Sim. Mas, cara, foi você que criou esse símbolo? Eu que criei. Ah, sério, cara? Sério? Eu que fiz o comercial. Então, ó, tá lá. Total, tipo cara. assim, era tatuagem do Big Big. Certo. Então, assim, esse comercial a gente teve que fazer de uma forma que a gente teve que aplicar todas as tatuagens em pós-produção, deu um puta trabalho.
Mas assim, para numas imagens aí, Luca, por favor, dá pause. Agora, deixa eu te perguntar, alguém pediu para você pegar essa referência ou simplesmente você... Ó, a minha principal referência era o quê? Eram as tatuagens. Certo. Existia um olho, existia as notas musicais. Ah, tá. Então, as referências... Você já tinha as tatuagens prontas, né? Sim. Você teve que se basear nelas Então, para fazer isso. Avança, Luca. Ó, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? As tatuagens aplicadas. Então, essas eram as imagens de ponto de referência. Tá. Só que aí a gente começou a estudar os visuais e tal. Pô, um triângulo, fica legal. Sim. Avança aí. Um olho. Pô, o que a gente faz pra chamar a atenção? Mano, coloca o olho na mão. Aí ele faz assim e faz uma brincadeira. Cara, tudo na pura inocência. Avança. Aqui não tem muita coisa, mas olha lá, tá vendo? A tatuagem, você aplicava e ficava coladinho. Vai mais uma. Outro triângulo. Olha lá, tá vendo? As tatuagens de caveira, de faca. E isso não foi eu que criei as tatuagens. As tatuagens já existiam. Vai mais um. Esse não, vai mais um. Vai ao primeiro lá, que tem a pirâmide. Olha lá. Tinha o olho. E se a gente colocar uma pirâmide? Cara... Então, a pirâmide com o olho é um dos símbolos da maçonaria. É o olho que tudo vê na pirâmide. A pirâmide representa a hierarquia, né? Uhum. A hierarquia de uma elite que controla o mundo, por exemplo. Então, eu fui muito boa. Não, no caso... Eles adoraram, aprovaram de primeira. Sério, cara? Pô, é que assim, no caso tem muitas referências aí, muitas. Por exemplo, Saturno é uma grande referência. Mentira. Porque Saturno, ele tem um hexagrama, que é uma estrela de 6 pontas, aquela que eu falei que poderia ser a estrela do deus Renfã, ou a estrela de Salomão, que é conhecida como a estrela de Davi, entendeu? E o hexagrama, ele vem de Saturno. É por isso que tem o cubo de Saturno e é um símbolo ligado à maçonaria. Caramba. E é por isso que o pessoal me mandava tanto essa propaganda na época aí do Big Bang. Deu 1,5 milhão de visualizações. É que eu nunca cheguei a reagir naquela época, né? Em cima mas você vendo, então, você falaria. Não, com certeza foi um Illuminati, falaria porque um maçom. Com certeza eu falaria porque tem muitas ligações. Por exemplo, a gente tem o Saturno ali, a gente tem a pirâmide com o olho, né? Isso é o que eu tô vendo de forma... Deixa o vídeo rolando o slow agora, Luca, pra ele ver em slow. Ó, vamos lá. Olha lá, o Big Ben já tinha uma caveira ali. Que é um símbolo maçônico também, a caveira. Mentira, velho. Caraca. Aquela porta ali, ela remete às colunas. Vai pausando, Luca, enquanto ele falar. Ó, essa mão no olho... a mão que eles colocam no olho, você pode ver que tem muitas celebridades que fazem esse gesto. Chama One Eye, né? O gesto do único olho. Que são celebridades não necessariamente controladas pela maçonaria, mas quando a gente fala a respeito de controle mental monarca, remete a celebridades, podem ser cantores, cantoras, atrizes, atores, que estão debaixo de um controle mental de uma elite que estaria acima dessas pessoas e que esse símbolo é um gesto para mostrar essa submissão, entendeu? Que é o símbolo do único olho. É que tudo bem, você colocou o olho na frente da mão. Não, só pensei assim, pô, tá, aqui é fácil de fazer a colagem da tatuagem e vai ficar um movimento legal. Fez sentido, você entendeu? Porque quando eles colocam o olho, a intenção é tampar mesmo o olho, não é colocar um outro olho ali por cima, né? É deixar um único olho sendo mostrado. Mas esse único olho também faz referência ao olho que tudo vê. Mas assim, Roda, Luca. É interessante, cara. E é bom você falar isso, né? Porra, velho. Eu não fazia ideia. Acho que, sei lá, eu fui possuído na hora que eu tava fazendo. Não, o que eu pensei é que poderia ter pessoas por trás, assim, que falaram, a gente quer usar esses símbolos aqui. Agora você vai ter que desenvolver. Eu criei o layout, aí eu ia desenvolvendo com a minha equipe, né? Sim. E aí buscando referências de coisas que faziam sentido baseado naquelas tatuagens. Não teve... Sim. Cara, que loucura, velho. Mas agora, vamos lá. Pode tirar o vídeo. O que é... Qual que é a relação entre maçonaria e Illuminati? Porque ninguém falou, isso aí quem fez foi o maçom. Falaram Illuminatis. Illuminati, hoje... Eu até creio que esse seja um nome meio que... eu não posso dizer que seria um termo pejorativo, mas é um apelido, assim, que eles dão a famílias que controlam o mundo. Né? Quando a gente fala os Illuminati, parece... Já é puxado por uma teoria da conspiração. Né? Total. Mas assim, hoje os Illuminati são, né, na prática mesmo, um grupo de homens que se juntaram no ano de 1776 na Baviera
e resolveram criar uma sociedade que tinha braços e ligações com a maçonaria. Tá. Já, né? Esses caras eram tão poderosos que, a partir dali, eles conseguiram se difundir e ter total controle em diversos pontos do mundo, né? Esses são os Illuminati, de acordo com a história mesmo. Mas quando a gente fala de um controle global, nós estamos falando de 13 famílias que hoje controlam o mundo. As mais conhecidas e famosas são os Rothschild, os Bush, os Rockefeller. Cada um controla uma vertente. Por exemplo, os Rothschilds vão controlar a grana, são os banqueiros. Os Rockefellers controlam o petróleo, por exemplo. O petróleo hoje é o que domina a indústria farmacêutica. Boa parte dos remédios, eles hoje trabalham com a medicina de petróleo, entendeu? E aí, quando a gente fala dessas 13 famílias de um controle global, a gente se refere muitas vezes como os Illuminati quando estamos falando sobre essas famílias. Nas notas de dólar, por exemplo, aquela águia que está segurando 13 flechas, ela justamente segura essas 13 flechas com uma referência às 13 famílias que controlam o mundo. Aquelas 13 estrelas que tem dentro de uma espécie de hexagrama ali também na nota de dólar, ela faz referência às 13 famílias que controlam o mundo. Todas estão debaixo da alçada do olho que tudo vê, do grande arquiteto do universo. E quando você vê na base da pirâmide, você tem algarismos romanos ali, o ano de 1776, que é quando eles consolidaram essa sociedade lá na Baviera, entendeu? Mas é uma ligação falar, os maçons são Illuminati. Não é meio pejorativo. Eu acredito que é uma hierarquia. Quem está acima são essas famílias. Uhum. A maçonaria estaria numa hierarquia bem abaixo disso tudo, tá? A gente tem essas famílias, a gente tem sionistas, depois a gente tem outros patamares até chegar nessa... Porque a maioria dessas famílias, elas são sionistas, né? Elas são pessoas de vertente judaica. Elas estariam no controle total da humanidade. Possuem, por exemplo, 70% do dinheiro do mundo. Somente 30% dessa grana é o que rola aqui na mão de todos nós. As pessoas trabalham, batalham aí. Por exemplo, o Elon Musk, essa grana toda que ele tem, que ele está chegando quase a ser o primeiro trilionário do mundo, dentro de todo esse processo aí, 30% do dinheiro que Elon Musk está envolvido, por exemplo, é o que roda no mundo. 70% está nas mãos dessas famílias, entendeu? E os caras têm total controle sobre o mundo, sobre a agenda, sobre as coisas que acontecem no mundo, justamente para que eles continuem se mantendo com essa grana e com o poder. Na verdade, a grana, acho que, na minha opinião, já nem é mais importante assim para eles, porque eles já têm tanto. Sim. O que importa é só ter o poder, o controle sobre a agenda mesmo, entendeu? Foi totalmente despretensioso, né? Não tive nenhum... Será que a galera não fica procurando tanto pelo em ovo, que aí começa a achar, tem um número aqui, tem um número ali, no final das contas é só um acaso? E pode ser, pode acontecer, pode ser só um acaso mesmo, mas pode ser também dos caras estarem usando de forma pensada. 47 segundos, Donald Trump capturou Nicolás Maduro. No atentado a Charlie Kirk, por exemplo, existiam 3 fileiras de bonés em frente a ele, cada um com o número 47. O 4 mais 7 dá 11, aí 11 vezes 3 dá 33, que é o mais alto grau da maçonaria. Puta, aí esses caras vão longe. Quantas horas, por exemplo, demoraram para encontrar o atirador de Charlie Kirk? Foram 33 horas, entendeu? Qual era o nome do atirador? Era Tyler. Tyler é justamente o nome de um guarda no ritual da maçonaria, no templo maçônico. Ele se chama Tyler, entendeu? Então, você tem muita ligação. Quando você tem muitas ligações assim, aí você entende que existe alguma coisa orquestrada ali por trás. Donald Trump, por exemplo, ele tem de um lado, nas suas fotos de perfil, nas redes sociais, de um lado do seu rosto ele tem 9 estrelas, do outro lado ele tem 2 traços que remetem ao número 11, ao número 9 e o 1. Ele veio nessa última campanha com boné 45 e 47, porque ele é o 45º presidente dos Estados Unidos e o 47º, né? Ele foi o 45º e hoje ele é o 47º presidente dos Estados Unidos. 4 mais 5 é 9, 4 mais 7 é 11, é o número 9 e o 1 de novo, entendeu? Então, é assim, na minha opinião, é muita coincidência para você chamar só de coincidência, sabe? E Donald Trump, ele é assim, se você puxar tudo que ele faz, tem toda uma carga de gemátria, numerologia, simbologia ali por trás. No dia que ele atacou o Irã, isso aconteceu no dia 28 de fevereiro, 3 dias antes de uma lua de sangue, porque ele foi um cara que nasceu numa lua de sangue, né? Em 1946, se eu não me engano. Né? Ele nasceu numa lua de sangue, então ele trabalha com toda essa parte de misticismo também, que
faz referência à maçonaria. Ele atacou o Irã 3 dias antes de uma lua de sangue, que ocorreria no dia 3/3. O número 3, ou 33, é um número que segue a numerologia maçônica. Tanto é que o mais alto grau da maçonaria é o 33, né? Essa lua, ela apareceu visível às 3h33 da manhã em 3 países que poderiam ver ela de uma forma bem vista, assim, né? Uhum. Esses 3 países eram Estados Unidos, México e Canadá. Justamente os 3 países que vão sediar a Copa do Mundo nesse ano. E essa lua de sangue ocorreu 303 dias antes do fim do ano. Então você vê quantas vezes eu falei o número 3 aqui, né? Sim. Uma loucura completa. Tipo, encaixa perfeitamente porque eles trabalham com gemátria, com numerologia, com tudo isso. Eu já fiz um documentário sobre isso completo, cara. É que eu não... Depois que eu perdi um canal lá que tinha 1 milhão de seguidores, eu não posto mais isso no YouTube. Tem que tomar cuidado. Agora, voltando nas lojas maçônicas. Certo. Primeiro, por que o nome é loja? Né? Porque são templos também. Ou não não tem a grandiosidade de um templo como a gente costuma ver? Não tem. Se você for ver em cidades de interior, você vai ver que muitas vezes essas lojas elas estão até meio que disfarçadas no meio das casas ali, ou de lojas, inclusive. Não tem fachada específica. Ela tem a fachada dela, né, que são as colunas. Sempre tem isso. Pelo menos 2 colunas. Tá. Essas 2 colunas elas vão fazer referência ao Templo de Salomão. Tá. Que tinham 2 colunas principais que tinham os nomes Jaquim e Boaz. Quer dizer, fachada sempre tem que ter a coluna. Tem. Em cima ela vai ter a pirâmide, muitas vezes ou com o símbolo da loja maçônica ali, ou com a pirâmide com o olho ali dentro dessa pirâmide, entendeu? Que foi a comparação que eu fiz com as lojas, né? Com os templos da Universal do Reino de Deus, que elas têm colunas, geralmente 2 ou 4 colunas, com um triângulo em cima, né? Como se fosse uma pirâmide. No caso da Universal, eles têm o símbolo da Universal ali. Né? Mas nas lojas maçônicas, ou eles têm o olho que tudo vê, né? Ou eles têm o símbolo da própria loja mesmo ali, fazendo referência a algo que eles estão querendo ali, de acordo com a cidade, de acordo com o local. E entendeu? O termo loja, por quê? Cara, o termo loja, ele vem de lodge, né? Que já é algo da Inglaterra. Eu não sei exatamente o porquê eles escolheram esse termo. É porque loja a gente tem como uma referência... hoje é uma loja, mas acredito eu que seja como se fosse um loja salão. Que vende, né? Loja que vende algo, mas não é. É de lodge, que é como se fosse um salão, um ambiente ali, um local, entendeu? Entendi. Para que eles possam fazer esses rituais. Ali, porque sempre pensei, loja, vende alguma coisa, não vende. Não, tem a ver com pessoas que são vendedores e por isso que eles estão nesse ambiente, que tem alguma conotação de ser loja. Nas lojas em si, eles não vendem mesmo algo, mas eles têm algumas lojinhas mesmo, fora das lojas maçônicas, né? Onde eles vendem os seus símbolos também. Eles vendem o bode, eles vendem Eu vi que vende caixão. Sim, porque Por que caixão? Existe uma imagem que ela vai trazer ali as colunas de Salomão. Eles colocam em cima das colunas o Sol e a Lua, por exemplo, porque o Sol remete à energia masculina. A Lua remete à energia feminina. As colunas do Templo de Salomão, Jaquim e Boaz, também, homem e mulher, é a dualidade, aquela dualidade de Baphomet que a gente falou. Né? Embaixo das colunas você vai ter ali o piso xadrez, você vai ter o esquadro e o compasso. O piso xadrez, preto e branco, também remete à dualidade. E o caixão, muitas vezes, às vezes com uma caveira também, que é um dos símbolos maçônicos, ele vai remeter à sua morte do antigo ser, por exemplo, Você morre, quando você entra na maçonaria, aquele seu antigo eu vai morrer para que você tenha um novo eu. E um renascimento. Um renascimento, era uma busca de espiritualidade. Por exemplo, o esquadro e o compasso ele vai desenhar um círculo, que é algo infinito, representa o espírito. O esquadro, ele desenha um quadrado, faz referência da matéria. Né? É o espírito sobre a matéria. Então, como eles trabalham nessa parte de espiritualidade também, quando você tem o caixão, só vai representar a morte de alguém que não conhecia tudo aquilo até ali e um renascimento, entendeu? A caveira vai representar a todos. Todos nós, por baixo dessa pele, temos um esqueleto. Sim. Então, significa que todos, no final das contas, somos iguais, entendeu? São mensagens bonitas, cara. São mensagens interessantes quando você começa a estudar sobre tudo isso. Só que, como você tem uma vertente que vai contra os princípios de Cristo em certo momento, justamente por paganismo e adoração a outras coisas, ao templocentrismo também, a veneração a Salomão, que era um rei que foi pagão também,
você entende que isso não pode se misturar. Tendo bastante pessoas influentes, bastante empreendedores, Sim. Pessoas que têm uma certa condição financeira, depende de dízimo, por exemplo, para que essas lojas se mantenham? Como que é isso? Sim, algumas lojas sim, tá? Algumas lojas, os próprios maçons contribuem ali para que essa loja possa continuar. Eu já vi relatos nos meus vídeos mesmo de pessoas falando que eles não conseguiram, estavam sem dinheiro, queriam continuar, não conseguiram contribuir, tiveram que sair da fraternidade justamente por não ter dinheiro para ajudar ali. Então, algumas delas... Quer dizer, não tem dinheiro, sai fora. Tipo, sai fora. tipo Total. quebrou. Tô quebrado, mano. Então, tchau. Por o relato desse rapaz, eu lembro que eles tentaram auxiliar ele de alguma forma para que ele conseguisse tentar se levantar. Aí eu não sei da vida particular de cada um, Sim. mas pela história dele, ele não conseguiu e ele saiu fora porque ele estava realmente muito endividado e não teve que continuar. E aí, como ele não tinha como pagar, ele saiu, entendeu? E é algo assim É um clube de membros, é uma sociedade. Se você for olhar, eu acho isso mais certo do que o sistema religioso, por exemplo, que usa a Bíblia para mentir, tirando do contexto o preceito de pedir dízimos ou ofertas, que para mim isso é uma grande mentira, Também. estudando as escrituras, tá? E se você combina comigo, por exemplo, olha, a gente vai manter esse local aqui, não tem nada de Bíblia envolvido, não tem versículo, ninguém está se colocando como casa do tesouro ou representante de Deus. Casa de Deus. Exatamente, tá certo, tá ótimo. Aqui não é, eles não falam isso, aqui é a casa de Deus. Tipo. Não. É uma fraternidade de homens ali que vão bancar o negócio, né? Exatamente. Se você não tem como bancar, cara, então você não vai poder continuar. Próximo, né? Vem o próximo. E é por isso que a prioridade deles são pessoas com aspecto de liderança e também pessoas que têm um patamar financeiro mais estável ou pelo menos maior do que já pensando nisso não vamos ter que dispensar o cara porque não tem dinheiro, talvez. E, cara, quanto mais dinheiro eles têm, mais poder, de certa forma, eles vão ter também, né? Porque hoje o dinheiro... Mais influência. E mais influência, Como que é administrada essa loja, você sabe? Cara, não sei. Não sei. O cara... Porque vamos entrar nos graus. Porque oficialmente falam de 3. Você falou que tem 33. São 33. E por que nas primeiras páginas assim falam que tem os 3 graus do aprendiz? Ah, tá. O que você está falando provavelmente são 3 etapas para que você chegue até o grau 33. Porque, por exemplo, do grau 1 até o grau 12, por exemplo, seria uma etapa. Do grau 12 até o grau 29 seria outra etapa, né? Do grau 29 até o 33. Tipo o aprendiz, que é o primeiro. É quantos graus dentro... Eu não lembro de cabeça, Carlos, mas eu acredito que seja mais ou menos isso que eu citei aqui, do 1 ao 12, mais ou menos. Mas eu posso te passar depois. Tá. Isso daí a gente encontra fácil no Google mesmo, uma busca no Google. Mas falam de 3. E aí quando fala assim, tem o grão mestre, tem tantos, tem mais de 30, você fala, eu vi que só tinha 3. Porque provavelmente esses graus, talvez de aprendiz, possam ser os 3 primeiros graus. Alguma coisa assim. Eu tinha anotado aqui, graus, que era o aprendiz, companheiro e mestre. Que eles meio que reduzem a 3. Porque até mesmo esses grupos que eu te falei de graus não tem esse nome, tá? Eles são chamados de graus mesmo. Graus aprendiz, talvez os primeiros, mas depois tem outros que eu posso puxar para passar para o pessoal aqui também. Mas que assim, uma busca rápida no Google faz. Só que a maçonaria são 33 graus. No total, são 33, entendeu? Não são apenas 3. 3 talvez seja algo que possa separar, como eu te falei, esses grupos de graus internos lá dentro. Em quantos anos você acha que é essa jornada para o cara chegar no mais alto estágio? Cara, levam anos, também não sei exatamente quantos são, porque eu nunca passei por isso, né? Mas assim, por exemplo, o General Mourão é um grau 33. Quer que eu cite outro cara que foi muito interessante, que possivelmente ele trouxe em público de forma subliminar, que chegou no grau 33? Por favor. William Bonner. Cara? Essa é a primeira mão aqui. Nem vídeo no meu canal ainda postei sobre isso. Caramba. Tô com material lá hoje pra... Como que você chegou nessa? Cara, ele recebeu no último troféu imprensa que teve no SBT. Tava a Patrícia Abravanel, o Celso Portiolli, se eu não me engano, e ele, que estavam apresentando e premiando. E aí eles chamaram o William Bonner, recebeu 33 troféus imprensa. Olha que número curioso, né? E aí, em certo momento, o Celso Portiolli fala para ele assim, você já vê que já lá são 3 pessoas, né, apresentando o programa e premiando com 33 troféus. Para mim, eu já olho e já falo, cara, já tem numerologia demais aí. Aí foi quando eu presto atenção, né? Deixa eu ver. E aí o Celso fala para ele assim, olha,
Você pode dar um boa noite, né? Pro pessoal ouvir aí, ficar feliz com o seu boa noite, pro William Bonner, né? E aí ele fala, qual é a câmera que eu olho? E aí eles ficam repetindo constantemente, câmera 3, ali ó, câmera 3, tal. Aí ele fala, câmera 3, tá, boa noite, né? E aí ele fala, pode levar seus 33 troféus aí, leva empurrando, tal. Então, ali é uma referência subliminar a um cara que está chegando ao grau 33 da maçonaria. A comunicação não é para nós, é para eles mesmos saberem que o William Bonner, a partir de agora, é alguém de alto grau, é um grau 33 dentro da sociedade maçônica. A maçonaria controla a mídia também. Controla canais grandes de televisão, como a Globo, o SBT, periódicos. Controla alguns canais na internet, por exemplo, revistas, jornais. Porque quando você tem controle da mídia, você tem controle da narrativa. Lógico. E isso é importante. Mas quais as evidências que mostram que, por exemplo, o SBT tem um controle de... Simbologia. Total simbologia. É a única forma que a gente tem de perceber isso daí. Pode cair no lance de ser como... Coincidência. Algo como você citou aqui, cara, uma grande viagem. Eu posso estar viajando mesmo em linkar isso com isso, ou pode ser realmente... Mas não tem depoimentos de, sei lá, ex-funcionários do SBT revelam... Ah, não. Não, dificilmente vai ter. De nenhum grupo de mídia tem. Até porque muitas pessoas nem têm todo esse conhecimento hoje, entendeu? Muitas pessoas não sabem nem o que é isso. Você fala de maçonaria, o cara nem imagina. Sim. Acho que é uma religião, talvez. Talvez 90% não tenha ideia. Então o cara nem vai saber. Mas... por isso que eu quis fazer esse episódio, porque algo que cada vez é mais falado e muito pouco se sabe sobre. O que a gente tem que observar é numerologia e simbologia. É isso que vai ditar. E quando a gente fala de numerologia, eles têm o que eles chamam de gemátria, que é onde eles transformam palavras em números em energia e frequência. E aí a gente vai para uma outra vertente. Por quê? Frequência de músicas, por exemplo. A família Rockefeller foi uma das principais controladoras no sistema de música na década de 50, em que eles padronizaram as frequências. Eles mudaram de 432 Hz para 440 Hz. O que isso significa? Foram 8 Hz ali. Uma música com uma frequência de 432 Hz é uma música que tem uma frequência boa. Ela faz com que você fique em harmonia, por exemplo. Ela te faz bem. Ela não te deixa estressado. É uma música que vai te deixar legal, entendeu? 440 Hz já é uma frequência negativa. Ela te deixa com ansiedade, ela vai te deixar triste. E você vê que de lá para cá, a quantidade de pessoas com depressão, ansiedade, problemas cognitivos, problemas psicológicos, aumentou muito. Uma das principais causas é a frequência das músicas. Você pode ver que quando você coloca uma música e o pessoal faz esses testes colocando com pó, com fumaça ou com água, você consegue ver o desenho ali que a frequência faz. Sim. A frequência está agindo em tudo sem que nossos olhos possam ver. O nosso corpo é feito da maior parte dele de água. Então, o nosso corpo reage à frequência musical. Total. Então, quando você trabalha com energia, frequência, e como eles trabalham com numerologia, com palavras específicas, eles atuam nessa área, entendeu? Tem muita gente que não acredita, mas tem muita gente que crê nisso também. Eu sou uma das pessoas que acredito nisso. Por isso que eu observo números, observo palavras, observo símbolos. O símbolo do troféu imprensa, por exemplo, é um esquadro e um compasso de forma subliminar. Você pode observar lá. Você vê o microfone, que é aquele que o Silvio Santos usava, né? Que ele vem aqui com dois ganchos aqui do lado, e eles colocam algo como um V embaixo, que faz referência ao esquadro e o compasso maçônico. Porque ali é algo que está sendo controlado por essa sociedade de forma subliminar. Não é para nós, a população, ficarmos sabendo dessas coisas. É para eles se comunicarem entre si, entendeu? E o gestual? De alguma forma dá para revelar? Sim. Cara, eles têm os toques secretos, né? Que é onde eles se comunicam, por exemplo. Né? Eu já tive um caso na minha família, cara, que eu nem sabia quando eu era pequeno, que ocorreu. Por exemplo, minha mãe estava levando eu e minha irmã para viajar para fora do Brasil, para o exterior. Meu pai já estava lá. Só que no nosso passaporte tinha que estar ela e o meu pai no aeroporto nos levando para os Estados Unidos, por exemplo. E aí, cara, meu pai tinha ido antes a trabalho, ele já estava lá, entendeu? E como que ela ia fazer para sair aqui? E aí tinha um conhecido dela que, por coincidência, ele tinha levado ela no aeroporto, né, conhecido da família, e ele era maçom.
E essa história ficou na minha cabeça durante anos. E aí ele Ele apertou a mão exerceu a de um influência. cara lá no aeroporto da forma... E ele falou, né? Porque eu sou maçom. Na hora que eu apertei a mão dele, ele já soube que eu era, tá? O cara liberou na hora. O Falou, aperto "Pode de mão confiar." revela. Revelou, entendeu? É bem que eu senti o seu aperto de mão diferente. Então você conhece. Eu faço ideia. Como que será uma coisa meio assim? Cara, Não faço então, ideia. aí a gente velho. tem na internet várias imagens, né? É. De toques diferentes. E você pode ver que celebridades muitas vezes apertam a mão de forma completamente aleatórias e diferentes. Por exemplo, tem um vídeo lá que eu tenho de Arnold Schwarzenegger e José Serra, cara. Tipo, aquele Que político aqui aleatório. do Brasil. Totalmente Sim, eu fiz aleatório. campanha política dele, velho. Você fez? 2010 eu fiz. Pô, você tá envolvido com esses caras aí, velho. E aí eles apertam a mão assim de uma forma que... é bem diferente, cara. Tipo, mudei aqui, né? Então, eles apertam a mão um do outro de uma forma que no vídeo você fala, que aperto de mão é esse, Cara, velho? não lembro o aperto de mão do Serra, Totalmente não me estranho. chamou a atenção, não. Arnold Schwarzenegger e José Serra, cara. E José Serra, assim, ele é assumido, né? Ele tem vários vídeos dentro da maçonaria. Muitos políticos brasileiros, eles são... Eu Os tentei políticos, eleger esse cara, não consegui. os políticos, eles não têm muito a esconder, não. Putz. Total. Porque eu faço muito vídeo, né, falando sobre esses temas, então... Aham. Ele Mas aí fica... ele manda, você tira o vídeo e eu tá tiro, eu não arrumo encrenca com Lógico. ninguém. Entendeu? É. Os caras mandam lá Gustavo Lima uma vez também. Porque a casa do Gustavo Lima é uma loja maçônica. A fachada é exatamente igual a uma loja maçônica. Você tá de brincadeira. Só que lá na pirâmide... Tem imagem lá, na internet pra gente colocar? Tem. Coloca várias. a Você imagem lá, do- Casa do Gustavo Lima, né? Casa do Gustavo Lima, maçonaria, por exemplo, você encontra ali. É uma casa toda branca, no interior, não sei em qual cidade que ele mesmo construiu. Uhum. E aí tem 4 ou 6 colunas, se eu não me engano, com a pirâmide. E em vez do olho que tudo vê, é uma guitarra, né? Com as iniciais dele, se eu não me engano, é GL, né? Gustavo Lima. Aham. E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso, porque nos shows dele, teve um show do Embaixador também, que ele levou no show do Embaixador um trono que remetia a Bafomé, entendeu? Era a silhueta de Bafomé no trono, em qual ele estava sentado ali do Embaixador. Aham. E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. Aí, cara, não deu outra. Alguns dias depois... Tomou a notificação. Eles queriam, Puta, eles queriam até que eu viesse a público me retratar. redimir, me retratar, né? Aham. Mas aí eu falei com o advogado dele, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu tiro o vídeo e pronto. É a minha opinião. Se vocês quiserem continuar com o processo, aí eu já estava com mais de 200 mil visualizações o vídeo, Uhum. lá no Decifrando as Escrituras, por exemplo, né? E fazia, tipo assim, algumas semanas que eu tinha soltado o vídeo. Aí eu falei, não vou fazer retratação, é a minha opinião, eu já dei ali minha opinião. Vamos fazer o seguinte, vocês querem continuar? A gente continua. Eu deixo o vídeo lá no ar e a gente vai pro processo judicial, né? Se não, eu tiro o vídeo, tá tudo bem, vocês encerram por aí também. Ele falou, não, então tira lá que tá tudo certo. Pô, melhor Aí coisa. tirei, acabou. Arrumar briga com essa galera. É. Só pra se defender, vai uma grana, Você né? tem que pagar o advogado de defesa, não por aí vale. vai, não vale a pena, né? É. Não vale a E pena. outra coisa que eu coloquei, que eu anotei, que é o Clube do Olho Roxo. Ah, boa pergunta. E você vê que recentemente tem várias celebridades aparecendo com o olho roxo no Brasil, principalmente, né? Não sei se você ficou sabendo aí. Não fiquei sabendo, não. Não? Assim, não tô dizendo que elas fazem parte disso, tá? Aham. Mas recentemente a gente teve Ivete Sangalo e Leonardo, cantor sertanejo, lá aparecendo com o olho roxo. Mais uma vez reforço, hein, galera? Eu não quero tomar processo. Não tô dizendo que eles Tô fazem falando parte que é dos disso. caras grandes. Mas o que significa isso, né? Na teoria mesmo, aí já é uma teoria da conspiração mesmo, né? Que já não envolve nem necessariamente a própria maçonaria, mas o Clube do Olho Roxo seria uma sociedade... Aí sim, a gente entra numa sociedade secreta, onde eles fazem rituais que envolve essa prática de injetarem uma substância no olho para mostrar que eles agora fazem parte desse grupo, e esse grupo viveria meio que como uma consciência coletiva. Todos eles estariam alinhados no mesmo pensamento para que eles pudessem seguir os rumos de uma agenda ali, de um objetivo. Sem ligação espiritual, ou com ligação espiritual. Então, é aí que tá, porque algumas dessas teorias que envolvem o Black Eye Club, que é o Clube do Olho Roxo, elas vão falar sobre você injetar um parasita dentro do seu olho que alcance a sua glândula pineal. E por que injeta pelo olho? Porque justamente é o caminho mais fácil de você alcançar lá a glândula pineal sem precisar fazer uma operação, abrindo a cabeça, por exemplo. E aí isso faria com que o seu olho ficasse roxo. Algumas pessoas já vão além, falam que eles injetam o adrenocrome também no olho, né? E tem toda uma ritualística que aí envolve já o espiritual. Porque às vezes eles injetam no olho direito, às vezes no esquerdo, na maioria das vezes no olho esquerdo,
e, em alguns casos, nos 2 olhos, entendeu? E aí esse parasita, que é chamado de vril, ele envolveria todos eles já de uma forma meio que física e espiritual também, nessa consciência coletiva. Então, loucura, eles estariam né? no mesmo pensamento para cumprir um propósito, cumprir uma agenda. E atores, atrizes, atores de filme, né, atrizes, cantores ou cantoras, elas, por terem muita influência em cima da população, pô, você vê cantores aí com 90 milhões de seguidores, 100 Sim. milhões de seguidores, né? Jogadores de futebol, por exemplo, Cristiano Ronaldo tem mais 600 milhões de seguidores, cara. Bizarro, Uma influência muito grande. Aham. Quase 1 bilhão de pessoas, né, no Aham. mundo. Então, por meio dessa influência, eles pegariam essas marionetes, assim, entre aspas, né, e fariam com que elas seguissem os rumos dessa agenda aí. Mas aí é um cumprissem essa prato agenda. cheio também, né? Porque você pega essas pessoas, as figuras, quem gosta de criar uma teoria, Sim. o cara vai, ligar A com B ali e porque criar uma teoria bizarra. O que pega é assim, muita gente. O que deixa a gente intrigado, pelo menos é a mim. Uhum. Quando esses caras fazem uma cirurgia plástica, eles vão se esconder na casa deles e não aparecem, velho. Enfaixados lá, fazem lipo, mexe ali, faz lipo papada, não sei o que, essa galera não aparece. Mas quando eles estão com o olho roxo, cara, eles fazem questão de vir em programas de televisão grandes e mostrar o olho roxo. Ou questão de postar algum vídeo que, na maioria das vezes, esse vídeo vai se tornar viral. Como foi o caso de Ivete Sangalo e Leonardo, que tiveram vídeos virais, todo mundo ficou sabendo que eles estavam com o olho roxo. Então, isso é o que intriga. Por que quando eles estão com o olho roxo, eles aparecem em público? Mas além dos dois, tiveram vários outros pra gente falar, faz... No Brasil, cara, com certeza teve, mas assim, recentemente foram esses 2. O que eu sei... E no mundo? E eu gosto de falar mais dos estrangeiros, eles estão mais longe também. Não vai melhor mandar o processo. falar. Por exemplo, a gente tem recentemente aí Emmanuel Macron, presidente da França, foi nesse ano, né? Apareceu no começo do ano com um olho roxo. A Rainha Elizabeth, antes dela falecer, ela apareceu também. A gente tem Elon Musk, em 2025, no momento que ele estava recebendo uma premiação de Donald Trump ali no Salão Oval, que ele recebeu uma chave, né, do governo americano, ele estava ali com um olho roxo também. Uhum. E quando você olha as celebridades de filmes, de músicas também, da indústria musical, cara, são várias. Você coloca no Google aí, Clube do Olho Roxo, celebridades. Teve uma galera que já fez montagem aí com 30 celebridades juntas aparecendo aí na mesma imagem, todas elas com olho roxo. E outra coisa que é curiosa, por exemplo, cara, se você cai, porque elas vão dar desculpas, né? Na maioria das vezes são desculpas que envolvem uma piadinha, algo para tornar aquele assunto engraçado, como Adam Sandler, por exemplo. Adam Sandler é um comediante, Sim. né? Ele aparece contando uma piada. Jennifer Lopez apareceu também com olho roxo algum tempo atrás, contando piada. Todos eles vão contar uma piada. O próprio Leonardo também falou que bateu o olho na canoa, que tava pescando, sabe? Alguns falam que caíram, mas, cara, quando você cai, quando você bate o olho, você não vai ficar só com o olho roxo, né? Por exemplo, a gente teve o show da Shakira recentemente aí. Sim. Cara, a Shakira, alguns minutos antes do show, o pai dela sofreu um infarto e caiu. Ele bateu a cara. Ele não ficou só com o olho roxo. Você pode ver na imagem que ele tá com toda essa lateral aqui roxo, o nariz roxo, então... Aí você fala, cara, esse não é um caso do cara tá entrando numa sociedade secreta. O cara caiu mesmo e tá todo machucado, velho. Agora, esses caras, eles ficam com o olho roxo, somente o olho, entendeu? É isso que pega, porque pra você ficar com o olho roxo, a melhor hipótese é você tomar um soco no olho. Beleza? Pra você cair, igual os caras cair e bater na maçaneta. Muito cara, essa específico desculpa na é muito maçaneta. esfarrapada, né? Detonar se fosse, né? Não é só um roxo. Pô, se você cai, é muito difícil você bater o olho. Você vai bater o nariz, você vai bater a testa, você vai bater o queixo, a lateral do rosto. Então, é complicado, cara. Complicado. Eu tenho umas perguntas rápidas da audiência que a gente separou aqui. Pode mandar. Vamos lá. Existe rivalidade entre diferentes linhas da maçonaria ou é Sim. tudo unificado? Existe. Existe? Existe. Eles dividem entre maçonaria vermelha e maçonaria azul. Ih, caramba, como que é isso E aí? é justamente isso que divide, de certa forma, também o sistema político. Mas, assim, é uma rivalidade que não os divide necessariamente, porque se eles fossem divididos mesmo, eles seriam facilmente conquistados. Né? Eles têm essa rivalidade como Rockefeller e Rothschild, mas, assim, no final das contas, eles trabalham juntos na mesma agenda. São diferentes. Por exemplo, um não influencia no lucro do outro, nem nos ganhos do outro, mas ambos, né, vão querer ganhar a sua beirada,
Só que juntos, no final das contas, eles vão trabalhar para a mesma agenda, Tá. entendeu? Só que eles sabem dosar, eles sabem mesclar. É uma rivalidade que, ao mesmo tempo, não é uma rivalidade como esquerda e direita no Brasil, lados Sim, políticos. um antagonista total, né? E justamente essa divisão entre esquerda e direita é o que faz com que a população seja cada vez mais conquistada, porque uma população dividida é uma população prestes a ser conquistada. É o dividir para conquistar que era Sim. utilizado lá no Império Romano, por Uhum. exemplo. É o que é feito na população hoje. E a maçonaria está acima disso, eles estão envolvidos com isso, justamente para manter o poder e controle na população. Qual foi o maior escândalo envolvendo maçons que pouca gente conhece? Olha, na minha opinião, foi esse lance aí dos 110 maçons ilustres, cara, da listagem que vazou. Principalmente líderes religiosos, ficaram muito loucos e mandaram eles apagarem correndo aí. Só que até então já tinha caído na internet, muita gente compartilhou, repostou, né? E hoje a lista ainda está completa, não pelo veículo oficial que postou a primeira vez, né? E eu tenho prints, tudo, eu tenho imagens lá do site mesmo da loja maçônica do Rio Grande do Norte postando isso em 2019. Tenho a listagem completa, entendeu? Tem pessoas que a galera nem imagina, por exemplo, que era maçom que saiu nessa lista. Mas isso é local, Brasil. Brasil. Ou tinha Não, tinham só nomes são internacionais? 110 maçons ilustres do Brasil, Tá. entendeu? E pra mim esse foi o mais... algo que não era pra ter acontecido, mas que aconteceu. Acho Até que é pouca coisa, né? Se você pensar há quanto tempo existe, Sim. né? Ah, você fala em termos globais. Assim, Se você for pensar o tanto a quantidade de anos que tem Ah, sim. e pouco escândalo, né? Porque Sim. você pega, Não, mas você comparar qualquer religião... Você aí, pô, dificilmente vai ouvir algum escândalo. Principalmente porque eles controlam a mídia, entendeu? Eles controlam a narrativa. Então, cara, dificilmente a gente vai ouvir. Mesmo começando lá do século mas XVIII... mesmo que você controle a mídia, você não controla toda a mídia. Ah, controla. Ah, Não toda, mas se alguém se levanta, os outros já vão e abafam, entendeu? Se alguém se levanta pra falar algo, aí é a teoria da conspiração. Se todos os outros começarem a apontar, ó, fake news, o portal da verdade é que tá falando que aquilo ali é notícia falsa. Cara, você abafa o cara na hora, entendi. entendeu? Existem mulheres em alguma vertente da maçonaria ou isso é de fato proibido? Não, na maçonaria mesmo não tem. O que elas fazem é participar de reuniões. Por exemplo, tem reuniões das esposas que participam lá dentro das lojas maçônicas mesmo. Cerimônias que a família inteira pode ir. Mas assim, nos rituais maçônicos mesmo, nos ritos ali, são só homens. Por exemplo, o ritual de Irã Abif, que o cara entra vendado lá, faz toda aquela ritualística lá, tira a camisa, os caras vêm com a espada, tudo. Não, mulher não entra, nunca viu isso, nunca vai ver e nem participa disso. Existe algum tipo de benefício profissional indireto entre membros, mesmo que não declarado? Ah, sim. Que a gente falou, Totalmente, né? é o networking. Eu conheço vários, assim, cara, eu acho melhor não citar os nomes, mas não que eu conheça pessoalmente, mas de analisar e fazer vídeos de grandes figuras da internet, por exemplo, que os caras são maçons, e você vê que eles estão juntos, um ajudando o outro, nesse mundo digital mesmo, sabe? E estão crescendo pra caramba. Faz sentido, então, né? No final das contas. E eu vou dar uma dica, só um spoiler, no mundo do fisiculturismo, por exemplo. Ah, tipo Cariani, esses caras assim. Não sei se é ele, mas... não sei se é ele. Eu vou e acertei de primeira. Na sua visão, o que a maçonaria oferece que outras instituições não conseguem oferecer? Em que termos? Colocaram aqui. Vamos lá. O que ela oferece? Sei lá, acessos, você já falou. Se for na parte espiritual, cara, pra mim nada. É por isso que eu não me tornei um maçom, entendeu? Eu prefiro seguir as palavras de Cristo. Cristo teve um embate contra os construtores, contra o sistema religioso, contra os templocentristas. Então, nada. Por mais que eles tenham ensinamentos interessantes que envolvem a matéria, o espírito e tudo mais, eu prefiro seguir a Cristo. Agora, na parte física, financeira, material, a gente cai de novo nessa linha do networking, que é acessos, são pessoas que podem auxiliar umas às outras no crescimento profissional, financeiro, seria nesse caso, tá? Essa aqui você pode falar mais. Qual que é a maior mentira que falam sobre maçonaria? A maior mentira é porque, como eu sou um cara de fora que traz informações que muitas vezes os maçons não gostam, na verdade eles odeiam que fale sobre essas coisas,
Tipo, Então, esse episódio aqui já tem algum maçom assistindo. Vários. Você pode ver que eles vão me xingar ao máximo ali. Ah, mas a gente tá sendo respeitoso, vai. Eles vão se unir, mas eles me odeiam. Eles me odeiam de Eles verdade. te odeiam? Me odeiam, não todos, né? Eu vejo que já recebi mensagens do meu canal que falam, Thiago, cara, eu concordo muito com os assuntos que você fala sobre a religião, geopolítica, tudo, mas quando você fala da maçonaria eu não gosto, porque eu sou membro e não tem nada disso, mas muitas vezes o membro, ele é grau baixo, ele não tá nem sabendo sobre todas essas coisas, ou ele não quer aceitar também. Tá. É como no sistema religioso. Tem muita gente que ouve muitas das coisas que eu falo, e o cara tá lá no sistema religioso e o cara fica muito puto comigo, velho. Porque ele quer seguir ali o que o pastor ou o padre dele tá falando, e que muitas vezes esse líder religioso, ele tá isolando um versículo, criando uma narrativa em cima daquilo, mentindo, enganando. E assim, cara, o cara tá com uma venda nos olhos, é a opção dele, entendeu? Então, isso acontece também na maçonaria, porque ela não é oficialmente uma religião, mas ela age como uma religião, entendeu? Porque os caras ficam ali bitolados por aquela sociedade. É normal isso, né? Acho que isso existe com a maioria dos seres humanos. Mas eles ficam orando, rezando, fazendo algum tipo Eles leem as escrituras, tem um rito lá que eles leem, por exemplo, o Evangelho de João inteiro. Tipo, inteiro numa ritualística lá, do capítulo 1 até o final. Tipo, a reunião é uma leitura. É grande, é numa passagem de grau, entendeu? Numa das passagens de grau, eles leem o Evangelho de João inteiro. Então, tipo assim, cara, é um negócio sem pé nem cabeça. Até porque o Evangelho de João, ele remete a Cristo, né? Mas os caras não veneram a Cristo lá. Então, eles veneram a Salomão. Assim, é um negócio que pra mim é sem pé nem cabeça, entendeu? Tá. Sem pé nem cabeça. Entendo, os caras te odiaram, então você falar que aí, o que eles acreditam não tem nem pé nem cabeça aí. Exatamente. E aí quando a gente fala de algo que... Aí como foi a pergunta mesmo? Desculpa aí, Carlos. Qual que é a maior mentira que falam de maçonaria? Aí no caso eu reverto, que eles dizem que Bafomé, adorado na maçonaria, é uma mentira, né? Pra mim a maior mentira é dizer que eles não veneram Bafomé. Porque pra mim eles veneram. O bode que eles falam que eles contam os segredos ao bode, né? Para mim, esse bode já é o próprio Bafomé, já é uma referência ao Bafomé que vai aparecer lá no grau 29. E não é curioso... Bafomé sempre é ligado ao demônio, qualquer coisa do tipo. Mas ele não é exatamente... Ele não é o demônio, porque ele foi criado mesmo com as características de Bafomé em 1800 e pouco, entendeu? Só que quando você remete isso lá pro passado, aí você leva para Baal, que também era um ser andrógeno, com cabeça de bode... que era homem e mulher no mesmo corpo. Então, o Bafomé atual, ele é só uma máscara para aquilo que a gente tinha como divindade lá atrás, entendeu? Você falar de Bafomé para um evangélico, por exemplo, ele vai falar, é demônio, qualquer coisa. Ele vai falar próprio Satanás, né? Ele fala que é o Satanás. A maioria vai entender assim, né? Os... Mas assim, mas que não tá errado. Também? Mas que não tá errado, porque o Bafomé, ele vai remeter ao pecado. E quem foi que induziu Adão e Eva a pecar, entendeu? Foi a serpente, que faz uma referência ao próprio Satanás mesmo, o enganador. Entendeu? Aquele que, no final, no livro de Apocalipse, vem como dragão também, a grande serpente, que veio para mentir, enganar de novo. Né? Então, se a gente tá falando do pecado, da dualidade, a gente tá falando dele também. Eu sei que você não tem nenhum contato, mas o cara que tá assistindo e fala, pô, tá aí, quero ser maçom. O que o cara faz? Aí procura a loja maçônica mais próxima da sua cidade. Será que ele tem que se relacionar? Porque não adianta ele ir lá também, né? Cara... Se não tiver nenhuma indicação, ele vai chegar lá, vão falar, pô, meu amigo, acredito eu que o primeiro passo seria ele ir lá, sim. É o primeiro passo. Se apresentar lá, conhecer a loja maçônica, colocar eles abrem. O nome na lista. Abrem? Abrem, a pessoa pode entrar lá e conheça, e quem sabe eles não te convidem. É isso, eu não imagino como é que o cara faz pra... No meu caso, eu conheci porque eu estava no exército. Tinham pessoas de influência lá dentro, pessoas que estavam de olho na gente. E como eu era um oficial temporário, R2, né? Por exemplo, o CPUR transforma você muito rápido em aluno para um aspirante oficial, já para um segundo tenente, só que você não fica a vida inteira como o R1, que é o cara que vai para a AMAN, por exemplo, né? Ou para a SPSEX lá em Campinas. Ele fica 1 ano na SPSEX, aí ele vai para a AMAN, vira cadete da AMAN, depois ele vira um oficial de carreira. Ele vai ficar pro resto da vida no exército e ele se aposenta com remuneração. O oficial temporário, que é o meu caso, ele vira muito rápido já oficial. Ele não passa por uma prova tão pesada como a prova da SPSEX ou da AMAN, mas ele pode ficar 7 anos só como oficial, entendeu? No 7º ano você sai fora, você volta a ser civil e fica na reserva. Você fica na reserva até completar os 30 anos, desde o seu primeiro ano. Se de repente surgir uma guerra, a reserva vai ter que ir para ativa, né? Mas
justamente por isso, e por exemplo, eu ali com 19, 20 anos, eu já comandava um pelotão de infantaria onde tinham 30 pessoas, por exemplo, 25 pessoas ali. Você tem sargentos que são mais velhos que você. Já era um potencial líder, né? Não, Líder. já era um líder, mas tinha muito potencial. Exatamente, porque, por exemplo, 3 sargentos, os caras já tinham, tipo, 30 anos nas costas ali já, de idade, né? Já estavam há anos no exército, muito mais anos do que eu. Só que por todo o aprendizado que eu tive, curto, mais rápido e profundo, então eu já estava como um tenente, um oficial, né? Comandando cabos, comandando soldados, né? Então, o tenente, ele é o líder do pelotão. Então, por esse aspecto de liderança, os caras miravam ali em alguns e convidavam, entendeu? Praticamente todos eram convidados na época ali. Por você abordar muito esse assunto, muitas pessoas falam contigo, pô, eu queria ser, mas não sei... Não. Não tem muita... Como eu abordo para um lado mais negativo, então... Pelo contrário, né? Pelo contrário. Você repele essa galera. Eu vou repelir e alguns deles vão ficar com raiva de mim. Eles me seguem só para ficar me xingando. Tem muito hater? Muito, cara, muito. Porque eu abordo temas que geram... ou o pessoal me ama muito, ou o pessoal me odeia, entendeu? E aí, quando a galera enxerga aquilo que eu tô falando, cara, elas passam a gostar muito daquilo que elas ouvem, né? E aí eu ganho uma galera que vira muito fã desse trabalho. Do outro lado, eu tô com um monte de haters também, por eles não gostarem daquilo que eu tô falando. Mas o hater dá engajamento também, então no final das contas... Eles são os que mais dão engajamento, porque eles são os que mais comentam, eles vão lá xingar, eles querem fazer 5, 10 comentários de uma vez e eles levam os vídeos lá pra cima. Falar sobre... muitos deles, cara, desculpa te interromper, mas muitos deles, depois de alguns anos, os caras entendem, sei lá, dá uma meia hora ali que os caras falam, pô, isso que você tava falando, cara, eu te odiava, eu te xingava, agora eu entendi. Fez sentido. E aí o cara vai pro outro lado, ele volta a ser... Aí vira um fã, né? Agora, você fala bastante de Bíblia também. Muito. Mas você acredita em boa parte do que tá na Bíblia, no final das contas. Em praticamente tudo. Você acredita? Acredito, sim. Cara, eu tô muito... Eu não acredito em quase nada que tá na Bíblia, velho. Sério? Porque mas você já acreditou alguma vez? Eu venho de uma família de católica, que eu fui no catecismo e tudo mais. Sim. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu tocava violão na igreja e tal. Mas eu passo a olhar a Bíblia, ou todas essas passagens bíblicas, como... Pô, aquilo ali pode ser o que você quiser que seja, dependendo da interpretação. É o que o sistema religioso faz. Eles vão isolar textos e vão mudar o contexto daquele texto. Mas a Bíblia tem um contexto único. Quando você entende tudo, você vê que existe algo por trás ali que não tem como ser corruptível, entendeu? Ela é aquilo e pronto, mas você não pode isolar nada. Como não tem como... Aí a gente tá mudando a pauta aqui, mas vamos lá. Como não tem como ser corruptível? Porque, vamos lá, a Bíblia é uma soma de vários livros. Certo. E aí minha teoria é Perfeito. Burra, né? Eu imagino, pô, tá difícil, né? Essa civilização... Lá no passado. Pô, vamos somar esses livros aí dessa galera e vamos criar um livro grande que soma todos esses ensinamentos para de alguma forma a gente conseguir dominar essa galera aí que tá todo mundo muito perdido. E aí somaram todos esses livros, criaram a Bíblia e aí a partir dali cada um vai fazendo a sua interpretação daquilo da forma que melhor convencer aquele povo ali que... O que você disse, você resume perfeitamente o que o sistema religioso fez hoje. O sistema religioso que eu falo é o católico, o protestante, o islâmico, o sistema religioso desde a época de Moisés. Quando Moisés desceu do monte lá com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, e com 613 preceitos da lei, esses 613 preceitos, eles eram justamente para controlar aquela população, que era uma população rebelde. Até porque no momento que ele desceu ali, eles já estavam cultuando um bezerro de ouro ali. Ou um bode de ouro, quem sabe? E aí, com aquela desculpa. Não somos nós aqui, os governantes, os grandes religiosos. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Então, assim, não é a gente que está dizendo, hein? Perfeito. Só que quando você enxerga o que Cristo realmente fez, que as religiões esconderam, você vê que Cristo ele veio para tirar as pessoas de todas as religiões. Por exemplo, Cristo, quando cita em João 10 a parábola do aprisco, ele está se referindo ao sistema religioso. E ele se coloca como a porta, é a saída do sistema religioso. Tanto é que em Hebreus 13, por exemplo, você vê ali que eles mostram Cristo morrendo fora do Calvário. E eles falam, saiam dessa porta, né, seguindo o próprio Cristo e trazendo com ele, juntamente com ele, a sua vergonha. Ou seja, ele sai do sistema religioso.
Em Apocalipse, você vê a mensagem de sai dela, povo meu, que é justamente sair da Babilônia, que é o sistema religioso atual, protestante ou católico. A palavra Babilônia significa confusão. E é por isso, porque eles isolam textos, mudam o contexto, enganam, eles causam uma confusão religiosa. Cristo ele veio para tirar as pessoas de todas as religiões, inicialmente da religião judaica, que era a que ele fazia parte ali nas sinagogas, no templo em Jerusalém, e no final a mensagem dele serve para nós ainda hoje em todas as religiões. Tanto é que tem partes que ele fala, olha, não chame ninguém de pai. Pai é padre ou papa em italiano. Não chame ninguém de mestre, que é o rabi no judaísmo. Não chame ninguém de guia. O guia é o pastor, né, na religião protestante. Então, Cristo ele veio para tirar as pessoas da religião. Quando você não tem mais uma religião, esse controle que os líderes religiosos colocam, eles caem, entendeu? Eles não existem mais. Quando você vê que nada disso tem envolvimento com dinheiro, isso cai também. Quando você entende que Cristo acaba sendo o único mediador entre você e Deus, cara, você não tem mais líderes religiosos, você não tem mais templo para se cultuar. O culto é como ele ensina para a mulher samaritana, é em espírito e em verdade, não é mais físico. Então tudo isso que você vê de cultos físicos, na verdade são dogmas religiosos usados para controlar, para manter a pessoa aprisionada, voltando ali, repetindo aqueles rituais e eles ganhando dinheiro. E, cara, não existe base disso. Mas eu vou além, você falou que Cristo seria o único intermediário entre você e Deus. Sim. Mas na minha visão, eu não preciso nem de Cristo para ser o intermediário entre eu e Deus. Cara, eu faço a minha conversa com Deus, eu acredito em Deus, e para mim tá tudo certo. Eu não preciso de uma imagem ou de Jesus Cristo, falar para Jesus Cristo. Perfeito. Eu compreendo exatamente o que você está falando, mas antigamente, pela história da Bíblia, e aí a gente está falando do contexto geral, né? O homem não poderia ter esse contato com Deus justamente pelo pecado de Adão. A gente está puxando agora um estudo bíblico, né? Porque Adão foi aquele que trouxe o pecado ao mundo, junto com o pecado à morte espiritual, né? Então, você não poderia ter o contato com Deus porque você estava sujo do pecado. Você não era digno, né? Isso. Então, Deus se manifestava fisicamente, ali na Arca da Aliança, no tabernáculo, diante de toda essa história. Quando Cristo veio e no Calvário disse, está consumado, aí mostra lá que as pedras do templo se fenderam e o véu se rasgou. A partir daí, Deus habita dentro de você. Então você tem a ligação direta com Deus, mas é por intermédio do próprio Cristo. Então você não precisa mesmo orar para Cristo. Você pode falar direto com Deus, como ele mesmo te ensina. Ele não manda você ir num templo religioso e nem dar dinheiro lá para você orar com 50, 100 pessoas. Cristo, em Mateus 6, ele fala assim, vai pro teu quarto, fecha a porta, sozinho, e você ali no teu íntimo fala direto com o Pai, fala direto com Deus, entendeu? E justamente hoje a gente pode fazer isso por causa daquilo que ele fez lá atrás, entendeu? Então você não precisa mesmo orar para ele, mas por intermédio dele nós temos esse acesso a Deus. Eu enxergo dessa forma, entendeu? Mas você acredita que o mundo seria melhor se não houvessem religiões? Total, cara. Bem melhor. A religião, ela não só escraviza, mas ela também deixa a pessoa com uma mente muito fechada e cauterizada para diversas coisas. Ela vem com uma máscara boa, mas na verdade ela traz muito mais malefícios do que essas boas obras, entre aspas, que eles pregam, que eles dizem fazer, entendeu? O Vaticano, por exemplo, é o menor país do mundo, o mais rico. Dizem fazer muitas boas obras, mas na verdade eles acumulam uma grande quantia de dinheiro, tiram uma parte disso para boas obras, colocam isso como uma máscara, querem receber e arrecadar mais, e no final das contas eles estão mantendo as pessoas presas ali em uma religiosidade que afasta o homem de Deus, afasta o homem de Cristo, e fisicamente no mundo traz grandes consequências, cara, porque as pessoas ficam bitoladas religiosas. Você vê os padres, vários desses padres, eles sofrem grandiosamente de depressão, vários desses padres, eles são homossexuais não assumidos, vários desses padres, com toda essa carga reprimida, sexual, por exemplo, que os caras têm, os caras acabam surtando e fazendo coisas abomináveis, como tendo relação homem com homem, até mesmo coisas que a gente nem precisa falar aqui, que envolve... O YouTube não gosta também. Você já sabe do que eu tô falando. Já tô imaginando. Então, cara, pra mim, isso é só um exemplo, tá? Quando a gente puxa pro protestantismo, tem muito mais outras coisas que envolvem tudo isso. Então, E as imagens religiosas? Nossa, então... Pra mim é assim, idolatria total, sabe? Não faz sentido nenhum. As imagens, elas vêm do próprio paganismo romano, que era do Império Romano. Por isso que eles dizem que são católicos apostólicos romanos, né?
porque eles vieram da vertente do Império Romano. Aham. As imagens fazem referência àquele monte de deuses pagãos romanos que existiam na época. Onde o imperador romano viu uma grande oportunidade, porque quanto mais eles perseguiam e matavam aqueles que eram da seita do Nazareno, que eram seguidores de Cristo, que já saíram da religião judaica, já não tinham mais religião, eles viam que cada vez mais eles surgiam. Então o que ele fez? Criou uma religião universal. A palavra católica significa universal. Ele juntou todos os deuses pagãos em uma única religião universal e juntou com as coisas de Cristo também. Aí ele pegou Mitra, por exemplo, que era cultuado no dia 25 de dezembro, o deus Sol romano, e falou, a partir de agora vocês vão... Não é mais o nascimento de Mitra. Vamos colocar como se fosse o nascimento de Jesus Cristo, vai. E as pessoas comemoram até hoje o deus Sol romano, entendeu? A palavra eclésia, por exemplo, é algo que poucas pessoas sabem. Eclésia é um termo grego que é usado para se remeter àqueles que seguiam a Cristo, lá na igreja primitiva. A palavra igreja mesmo, ela vem de eclésia, que significa os chamados para fora. Chamados para fora de onde? Foram as pessoas que Cristo chamou para fora do sistema religioso judaico. E hoje do sistema religioso geral. Então, se você quer seguir a Cristo, você não pode ter vínculos com dogmas religiosos que têm mentiras envolvidas neles, entendeu? É assim que eu enxergo, por exemplo, todo esse contexto bíblico. E aí, quando você pega de Gênesis a Apocalipse, mesmo sendo livros escritos por pessoas diferentes, em períodos diferentes, eles se encaixam todos eles, mesmo isso sendo compilado pelo catolicismo romano, que foram eles que escolheram, né, quais iriam ficar lá dentro, quais iriam ficar de fora, como apócrifos, você consegue entender o contexto, principalmente das palavras de Cristo. E que eles fizeram isso e que foi um grande tiro no pé, porque você entendendo isso, você sai da religião. Mas assim, Deus já fez isso propositalmente. E é até por isso que Cristo vinha pregando em parábolas, né? Ele não pregava para que todos ouvissem, né? Muitos ouviam, mas a maioria nem entendia o que ele estava pregando. Até hoje, né? Muita gente escuta, vai na igreja, mas não entende o que o padre está dizendo. A Bíblia hoje é uma grande parábola, porque a verdade ela está escondida lá dentro, assim como nas parábolas de Cristo. Esse é o problema. Porque se é algo tão... que as pessoas acreditam tanto, deveria ser mais explícito e claro. Mas é porque não é para todos. Então. Diferente do que a religião prega. Uhum. O próprio Cristo deixa claro que não é para todos. Porque nem todos merecem encontrar essa porta estreita, como ele fala. E é por isso que ele diz, a porta é estreita. E poucos são a que a encontram. Então você tem que empregar forças, buscar, encontrar. Se você não fizer, se você for uma pessoa acomodada, relaxada, você jamais vai encontrar a porta estreita na sua vida. E aí onde você cai? Nos dogmas religiosos, são as portas largas. Sim. Eu costumo falar que esses templos religiosos têm justamente portas largas porque eles representam as portas largas, entendeu? Todos os templos? Todos, totalmente. Eu tenho uma outra teoria, de que ele é tão grande, né? É tão grandiosos esses templos são, que é para você se sentir pequeno diante daquilo e você precisar dele para que você tenha uma proximidade com Deus. Tipo assim, eu preciso ir no templo. Faz muito sentido. Já que ele é tão grandioso ali, com certeza, Deus deve estar lá, então eu vou até lá. É o que eles pregam. É justamente o que eles pregam. E eles dizem assim, em 2000 anos de história, você acha que você tá certo e todo mundo aqui tá errado. Então. Eu já ouvi muito tipo, isso. Você é um cocôzinho perto disso aqui tudo. Tanto que eles me chamam de desigrejado, né? Eles querem... É um termo pejorativo. Mas é do evangélico desigrejado, não é? Não, desigrejado, por exemplo... A minha linha de pensamento e de entendimento é que nós somos a igreja. Não é algo nem físico, é espiritual. Então, juntos ou separados, todos aqueles que creem nas palavras de Cristo... Eles são parte da eclésia, eles são parte da igreja, os chamados para fora. E congregam em espírito do mesmo entendimento. Agora, quando você não participa dos templos, porque os religiosos chamam o templo de igreja. Tanto que eles falam, olha, eu vou para a igreja, eles vão andando para a igreja. O domingo eu vou domingo lá na igreja. Lá na igreja, né? Então eles veem a igreja como um local físico. Sim. Só que o templo é um templo em que Deus não habita, porque em Atos 17:24 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem requer nada de nossas mãos, não precisa de dinheiro. Se Deus não habita naqueles templos, então por que as pessoas estão indo lá para encontrar Deus? Não faz sentido. E eles chamam aquele templo de igreja. É uma enganação. Quando você não participa desse templo, da empresa deles, porque todos eles têm um CNPJ e por aí vai, sim,
você para Suas eles... isenções, né? Aí você... E suas isenções, né? E você para eles, então, se torna um desigrejado, porque você, na verdade, não participa dos templos. Mas eu costumo dizer assim, que desigrejado não existe. Na verdade, somos destemplados por não participar desses templos. E aí esses templos, linkando com o nosso assunto principal aqui, eles são advindos de uma sociedade de construtores, que é a maçonaria. Começou lá em Salomão. Foi o cara que construiu o primeiro templo de pedra. Você entendeu? Como tudo está linkado, e é por isso que não tem como você ser maçom e você seguir verdadeiramente a Cristo. Pô, dá pra gente fazer um episódio desse aí da Bíblia e de todas essas... Cara, total. Pô, vamos... Muito. E Já muito... fico com Eu convite. amo, cara. Eu amo. Muito legal. Se Pô, você fala me muito convidar, bem. eu volto. Com certeza. Cara, a gente, no Plugado, a gente tem uma playlist que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Uma música que faça um grande sentido pra você, que tenha aí uma memória afetiva. A gente gostaria de saber qual é a música da sua vida. Tá. Cara, olha, eu sou um adepto da indústria da música, cara. Eu não costumo ouvir muitas músicas. Mas, cara, uma música que eu ouço desde pequeno, assim, acho que talvez por meu pai ouvir e gostar bastante, é uma música do Phil Collins. Ela é chamada de... Poxa, o nome dela me fugiu, mas... The Way to Paradise, alguma coisa assim. Tá. Não sei se é exatamente isso. É fácil de achar. Não sei se a minha pronúncia de inglês está correta aqui, mas Phil Collins, eu tenho ela como Phil Collins Paradise lá salvo. Another Day in Paradise, exatamente. Boa. Eu gosto dela, gosto dessa O música. que ela te traz de lembrança? Cara, ela que me traz uma memória de vida, assim, da minha infância, talvez. Acho que por ele eu ouvi bastante, eu fiquei com isso na cabeça até hoje. E como eu não costumo ouvir essas músicas atuais aí, que eu considero todas elas músicas ou com uma letra péssima ou com músicas de baixa frequência, eu gosto de ouvir essas músicas mais antigas e ela é uma delas. Eu tô meio preso nas músicas antigas também. É difícil eu curtir novas músicas, sabe? Acho que... Eu fico pensando que eu tô ficando velho também, né? Não sei se é por causa disso, mas as músicas antigas me trazem mais... uma vibe melhor, sabe? Do que as atuais. Mas foi legal essa pergunta, cara. Fiquei feliz com ela, porque eu não costumo falar muito disso. Nem imaginava que você faria essa pergunta pra mim. Mas assim, toca no meu emocional. Boa. É bacana. Cara, deixa suas redes pra quem não te segue ainda. Pessoal, Thiago Lima, no YouTube, eu tô praticamente todos os dias. Eu tenho um canal também que se chama Decifrando as Escrituras, pra gente falar sobre esses assuntos que envolvem mais essa parte religiosa. Também no YouTube. No Instagram, oficial.thiago_Lima. E da mesma forma você me encontra ali no TikTok. Agradeço demais, pessoal, que puder me seguir aí em todas as redes. Eu acho que eu tenho... Você vai ganhar uma base ainda maior. Você já é gigante, né? Obrigado, já teve um canal aí de quase 1 milhão, né? Você contou também. Chegou a 1 milhão. Passou de 1 milhão. Tava Olha com aí. 1.020 mil, mais ou menos. Aí foi quando perdi o canal. Porra. Putz, E aí você tá numa reconstrução aí. Ainda vou chegar lá de novo. Boa, bom demais. Pô, obrigado, velho. Eu que agradeço, Carlos. Obrigado. Só tenho a mesmo. agradecer e obrigado a você também que tá aqui até agora. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seus comentários e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.